Urgente, a anistia foi aprovada agora mesmo. Brasília entrou em ebulição. Deputados e senadores confirmam a vitória histórica que muda tudo no cenário político. Bolsonaro comemora, aliados vibram em todo o país, enquanto a Rede Globo entra em desespero total. A grande mídia tenta abafar o caso, mas a verdade não pode mais ser escondida. Fica até o fim, porque o que aconteceu agora pode mudar o rumo do Brasil. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Pode comemorar e muito, pois a anistia está aprovada no Congresso Nacional. Eu digo isso com muita tranquilidade e te provo, pois partidos do Centrão, incluindo PP e União Brasil, que até hoje de manhã estavam integrando ministérios do governo Lula, como é o caso dos ministérios de Turismo e Esportes, estão de forma oficial fora do governo do PT. Consequentemente, declararam de forma pública para toda a imprensa do país que vão apoiar a anistia sim, beneficiando a turma do dia 8 de janeiro e, claro, o presidente Jair Bolsonaro. A Globo entrou em completo desespero. O deputado do PT, Lindbergh Farias, e líder do governo Lula, não se aguentou e bravejou aos berros, dizendo que isso é uma afronta à democracia. Muita gente estava dizendo por aí que a anistia jamais seria aprovada, que isso era um completo absurdo e que toda a turma do dia 8 de janeiro, em especial Jair Bolsonaro, deveria pagar por aquilo que teria feito. Bom, a grande notícia que eu tenho para dar a vocês é de que eu, você e tantos milhões de brasileiros que estiveram nas ruas, pelo menos nos últimos 2 anos, lutando pela anistia, podemos comemorar e muito neste dia 3 de setembro de 2025. Você, Mirval? Eu acho que se aprovar na Câmara a anistia, vai se criar um movimento político meio incontrolável. Sim. E não creio que o Senado vai se recusar a fazer essa anistia, como a Câmara quer, ampla, geral e restrita. E também não sei se o Supremo vai bancar, vetar uma decisão do Congresso nesse sentido. Eu tenho a impressão de que é meio vai acontecer. Eu tenho a impressão de que essa anistia que alguma coisa vai tá contratada, alguma coisa, né? Alguma coisa vai acontecer. Agora, André, que clima de velório é esse? Deu pra sentir daqui. Até gaguejaram ao serem obrigados a dar a notícia de que o Centrão, grandes partidos que estavam integrando a base do governo Lula, estão hoje com todos os votos suficientes, inclusive com sobra, para anistiar a turma do dia 8 de janeiro e o presidente Jair Bolsonaro. Uma frente que está sendo liderada também pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Gente, reunião histórica hoje do União Brasil. Acabamos de convalidar na executiva do partido o afastamento definitivo do União Brasil, do governo federal, de toda e qualquer parceria nos estados com partidos do PT e da esquerda. Isso aí, gente, fica claro. A posição do União Brasil é se articular para 2026, ganhar as eleições, endireitar o Brasil e cada vez mais trazer esperança para o povo brasileiro. Um abraço a todos. Bom demais, né? E o melhor de tudo agora é ver o deputado petista Lindbergh Farias chorando com a notícia. Para nós é uma loucura completa o parlamento cogitar e votar uma anistia do Bolsonaro no meio do julgamento. Nós estamos no segundo dia do julgamento. Isso é interferência indevida. Seria uma espécie de golpe parlamentar. Então nós estamos articulando, porque eu me recuso a acreditar que isso seja pautado. Na reunião de líderes, vocês sabem, os líderes dos maiores partidos, PP, republicanos, União Brasil, pediram que fosse pautado o tema. O governador de São Paulo, Tarcísio, está aqui, na minha opinião, numa conduta que não é uma conduta do governador de São Paulo, que devia ser uma conduta de respeito ao Supremo Tribunal Federal. Um julgamento histórico que deve levar à condenação um ex-presidente da República. Então nós temos uma articulação aqui, na minha avaliação, claramente ilegal
inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque já existe posição dos ministros do Supremo. No caso do deputado Daniel Silveira. Votos claros. O ministro Fux, por exemplo, diz que crime contra o Estado Democrático de Direito é impassível de anistia. Nós estamos tratando de uma cláusula pétrea. Então, eu quero aqui encerrar, passar para o deputado Orlando, deputada Fernanda, dizendo da nossa incredulidade. Nós saímos da reunião de líderes ontem, abismados, como uma proposta como essa pode tramitar na Câmara dos Deputados, porque falaram abertamente e pautar ela logo após o julgamento. Com todo respeito à posição do ministro Barroso, que deu uma declaração há uns dias atrás, e que na nossa avaliação... Enfim, a justiça vai ser feita neste país. Esse mesmo petista que tanto braveja contra a anistia é o mesmo que teve diversos colegas políticos jornalistas beneficiados pela anistia há cerca de 20, 30 anos atrás. Mas hoje, quando tem a oportunidade de se mostrar favorável à democracia, ao Estado Democrático de Direito de verdade, portanto, defendendo a anistia para uma turma que não fez absolutamente nada, em especial para o presidente Jair Bolsonaro, que está sendo acusado sem nenhuma prova concreta, somente ilações, é minuta de não sei o que, é um rascunho achado numa gaveta de um banheiro. Agora, Lindenberg Farias, o que te sobra é esse chororô. Enfim, a anistia está aprovada. Vencemos! O Gilmar Mendes foi lá, levou o Gilmar Palusa para Buenos Aires e estava lá. Aliás, o Simon, ele vai poder confirmar a informação, porque a gente tem uma imagem mais aberta e eu fiquei impressionado, que é um auditório vazio praticamente. Na parte da frente, muitas pessoas, mas a parte de trás todas poltronas vazias, né? Vazias. André Esteves, do PTG Pactual, na bancada. Esse não é chamado de banqueiro petista, porque não existe banqueiro petista, não existe empresário petista, não existe ministro do STF lulista, isso não existe. Mas o Simon, ele foi para esse evento, se credenciou, né? Tá lá até com a credencial no peito, esperou uma fala terminar, as pessoas aplaudiram a fala, e ele se levantou e fez um belíssimo protesto contra a tirania no Brasil, dizendo claramente que muitas e muitas e muitas pessoas condenadas no 8 de janeiro não tiveram apresentadas provas contra elas. Então o próprio Simon, ele simplesmente não disse, olha, ninguém consegue provar que prédio eu invadi, se eu destruí alguma coisa ou não destruí. Então vamos ver os vídeos e depois a gente vai conversar com ele, que ele está aguardando já para trocar essa ideia. Vamos ver. Senhor Mendes, é muito lindo falar de verdade, mas eu estou há 3 anos sem minha família, por conta de um crime que eu não cometi no Brasil. Esse é o que o Eduardo Bolsonaro postou, né? Esse é aquele primeiro, só para o pessoal ter noção. Eles cortaram, era uma transmissão, né? Não sei se internamente, para um site, para um canal no YouTube, provavelmente, e a partir do discurso do Simon, eles cortaram. Mas tem os outros vídeos, né? Então vamos ver os outros. Mas Alexandre de Moraes acusam outros que estão aqui no nosso meio, de 14 a 17 anos, sem nem ter prova de eu ter entrado dentro dos prédios. Então, senhor Gilmar, agradeço. Eu vim aqui para falar isso, aproveitar esse momento que o senhor está na Argentina, para falar que existem pessoas de bem no meio do dia 8, sim, e que não cometeram. Então, agradeço por o senhor me ouvir, agradeço a todos vocês que estão em silêncio, porque se eles estão falando em democracia, essa é uma verdadeira democracia, eu poder falar e me expressar. Então, senhor Gilmar, muito obrigado, te agradeço, sou um dos refugiados aqui na Argentina, e te agradeço por me receber e por me ouvir. Muito obrigado. Vamos dar sequência aqui ao nosso debate. E temos mais um ainda? E era o André Esteves que estava ali. Né? Não, isso que eu falei, o BTG Pactual estava lá, com o ex-presidente da Colômbia, se não me engano, e estava lá o Gilmar Mendes. A gente tem mais algum? Porque tem mais um? Então vamos ver mais um. Seguindo essa linha de que o direito à segurança é também um direito fundamental. Senhor Gilmar Mendes, é muito lindo falar de liberdade, mas eu estou há 3 anos sem ver minha família por conta de um crime que eu não cometi no Brasil. Essa é a liberdade que eles estão falando. Eu não vou fazer trabalho aqui. Eu só estou falando, Gilmar Mendes, só me escute, só um minuto. Se tem democracia, deixa eu falar. Eu não vou te agredir, não vou te xingar. Só deixa eu falar. Eu estou há 3 anos sem ver meus filhos por crime do 8 de janeiro, que eu não cometi crimes lá. Não cometi. Não tem provas lá. Estamos sofrendo por um crime que muitos cometeram sim, e aqueles que cometeram têm que pagar. Mas eu, Gilmar Mendes, estou há 3 anos sem ver meus filhos
O senhor tem feito um papel de juiz, de julgar, sim, no STF isso. O senhor tem feito um bom papel. Mas Alexandre de Moraes acusam outros que estão aqui no nosso meio, de 14 a 17 anos, sem nem ter prova de eu ter entrado dentro dos prédios. Então, senhor Gilmar, agradeço. Eu vim aqui para falar isso, aproveitar esse momento que o senhor está na Argentina para falar que existem pessoas de bem no meio do dia 8, sim, e que não cometeram. Então, agradeço por o senhor me ouvir, agradeço a todos vocês que estão em silêncio, porque se eles estão falando em democracia, essa é uma verdadeira democracia, em eu poder falar e me expressar. Então, senhor Gilmar, muito obrigado, te agradeço, sou um dos refugiados aqui na Argentina e te agradeço por me receber e por me ouvir. Muito obrigado. É isso, muita elegância, muita educação, fez o protesto dele como tem que ser feito, né? Que bom que ele esteve lá, e a gente vai conversar agora então. Eu vou pedir logo desculpas de cara e perguntar, Simon ou Simon, como é que eu pronuncio o seu nome? Boa tarde, é Simon. Simon, então vamos lá. Simon, parabéns aí pela sua atitude, pela elegância, pela educação, né? Não xingou, não distratou, ainda que dê vontade, ainda que mereçam, vou ser muito sincero, estou aqui ao lado do Alan dos Santos, que mais do que ninguém, né, usa desse artifício, porque é necessário, me desculpe, mas a revolta é muito grande. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você montou essa estratégia e confirme, por favor, pelo que eu vi ali, o evento é um fracasso ou estou enganado? Só para iniciar aqui a conversa, eu tive aquela calma e falei com educação, porque eu fui adestrador de cães no Brasil, então eu sei lidar com... Eu sei lidar com... Não, peraí. Para falar com cães, só um adestrador mesmo, rapaz. Então para lidar com cães, temos que ter sabedoria. Bom, na verdade, o protesto era para ser contra Alexandre de Moraes, que ele tinha confirmado a sua presença e ele ia palestrar hoje, às 3 horas da tarde. Então eu fiz banners, fiz faixas falando sobre que ele é um ditador, que Alexandre de Moraes quer nos matar, que tem 5 reféns presos aqui na Argentina, mas infelizmente só veio o cachorro mais velho, faltou o outro, né? Aquele que foi adestrado por ele. Então por que muitos vão falar assim, por que agora você tá falando, tá xingando agora você tem coragem de falar? Só para explicar rápido, que se eu xingasse eu não iria ser ouvido, então eu tive que agir com estratégia. Aqui do meu lado esquerdo está o crachá deles. E aí eu me inscrevi pelo site, né, da faculdade e consegui ter acesso a essa reunião aí. Sim, estava um fracasso. Eu estive lá às 10 horas da manhã, iniciou com cadeiras vazias, foi assim, um fracasso realmente. E quando eu fui pegar esse crachá, que eu olho para o meu lado direito, eu vejo quem? Gilmar Mendes no seu celular, ali do lado. Inclusive, Ala, te mandei aí no seu WhatsApp, se vocês não tiverem, tá aí no seu WhatsApp, a minha foto com ele. Eu tive a audácia de ir lá e abraçar ele e tirar uma foto com ele. Como aquele meme que diz assim, né? Ó, se eu quisesse, ó, se eu quisesse. Mas, para mostrar para o Brasil e o mundo que essas pessoas que eles estão incriminando de terrorismo, de criminosos, não são criminosos, né? Que se eu quisesse, se eu fosse um de esquerda, eu teria certeza que ontem Gilmar Mendes estaria morto. Não sei se vocês têm a foto aí para mostrar. Eu fui lá e dei um abraço amigável com ele. É isso aí, ó. Aí você tá vendo essa foto aí. Eu abracei ele assim e tirei a foto. E aquele sorrisinho maroto. E aí eu ia fazer o vídeo nessa hora. E aí eu falei, não, esse momento estava eles, tinha algumas polícias federais, tinha pessoas ali atrás, eles vão me arrastar pro beco ali, eu não sei o que pode acontecer nesse momento, eu vou deixar o show para mais tarde. E aí, meus amigos patriotas, a ansiedade estava a todo vapor, não sabia o que poderia acontecer. Na verdade, eu fui para esse evento imaginando que eu poderia sair preso dali, essa é a grande verdade. Mas aí eu esperei, tive toda a paciência do mundo, ouvi eles palestrando, e aí chegou o grande momento que eu tive que fazer aquilo que eu deveria ter feito de forma educada, de forma gentil, para que eles pudessem me ouvir. É isso. Quem quer fazer pergunta aí pro Simon? Simon, eu queria que você comentasse um pouco a realidade das pessoas que estão no exílio na Argentina. Porque a realidade de quem está no exílio nos Estados Unidos é a garantia da Constituição americana. Um país sólido, como os Estados Unidos, onde não importa qual o espectro político, você tem a garantia da lei. Por exemplo, o pedido de prisão que Alexandre de Moraes fez ao governo americano
foi negado na administração do Biden. O pedido de prisão que ele fez para mim foi negado pelo Biden, não foi pelo Trump. Ou seja, aqui há a segurança de que a lei é garantida, não importa qual espectro político esteja na cadeira da presidência. Como é que está a sensação do pessoal com relação à Argentina? Eu queria que você falasse um pouco da situação das pessoas, do sofrimento de algumas pessoas, gente que não tem onde morar, várias pessoas morando no mesmo quarto, na mesma casa. Eu queria que você relatasse isso para as pessoas que estão nos acompanhando, porque se esperar dos políticos, eles nunca vão falar o que vocês estão sofrendo aí na Argentina. Exatamente, Alan. Muito obrigado pela pergunta. E o evento de ontem foi justamente para dar voz a nós que estamos aqui na Argentina. Já quero falar dos 5 presos que estão há 1 ano já na Argentina. Joelton Guzmão, Joel, Rodrigo, Firmino e Ana Paula. Estão lá esquecidos por muitos. Vem muitos tirar foto, vem muitos falar, mas nada acontece. A sensação aqui, Alan, é que estamos abandonados. Tanto pelo Brasil e tanto pelo governo de Milei. O silêncio do Milei é o que mais está doendo. Porque nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos se vamos ficar, se não vamos ficar, para onde vamos. A grande realidade é que estamos foragidos na Argentina. Não tem nenhum exilado, não tem nenhum refugiado. Essa é a grande verdade. Por que eu falo isso? Porque o único documento que garantia a nossa liberdade de estar no país foi aquele documento que prendeu essas 5 pessoas. E quando prenderam eles, nunca mais ninguém, Alan, teve coragem de ir lá e renovar o seu documento. Sim, tem alguns advogados renovam ainda, os que não estão com o nome na lista. Eu não estou com o nome na lista, mas lembrando que o meu julgamento agora, e sabemos que é um copia e cola, só muda o nome. Então, dia 14 ao dia 25, eu estou para ser condenado agora, e pode ser que o meu nome esteja na lista de extradição. Simon, o Edu, que é membro fundador nosso, ele fez um superchat aqui agora. Foi bom que ele fez o superchat, porque embora eu esteja lendo os comentários, ia ser difícil acompanhar depois. O professor pode colocar na tela aí o superchat do Edu. Alan, sou advogado tanto em Brasília quanto em Buenos Aires. Pode passar meu contato para o Simon, para que eu possa dar suporte jurídico pro bono para ele e para o grupo da Argentina. A Timeline tem meu contato, sou membro fundador. Ele é assinante nosso aqui, o Edu. Então a equipe já vai entrar em contato com ele. Eu já coloco vocês em contato. Pelo menos isso, né? A gente já tem como conseguir, né? A gente espera conseguir bem mais. O Max queria... pro bono, só para explicar para as pessoas, não cobra, né? Sem cobrança. Edu, de graça. Muito obrigado, Deus abençoe por isso. Coronel, estivemos juntos há quase 1 ano na Argentina, acompanhando com tristeza e pesar toda a dificuldade, o calvário, né, vivido por aqueles brasileiros, os perseguidos de Alexandre de Moraes. E eu me lembro perfeitamente o quanto o senhor se sensibilizou diante do que a gente viu e viveu por ali, né, Coronel? Bom dia, boa tarde, aliás, seja bem-vindo, Coronel. Boa tarde, Pitoli. Obrigado aí pela janela que você abriu na programação, agora um pouco mais tarde. Eu estou com 2 horas de fuso horário e facilita, né, essa coordenação. Então, de 11 me passou para meio-dia, eu te agradeço muito por essa deferência. A gente aguarda, Coronel, a gente aguarda o senhor. O senhor falou, se precisa ser às 13, eu ia dar um jeito. A gente fica aguardando ansiosamente o senhor aqui às sextas. Pode ter certeza disso, Coronel. Pois é, então vamos lá, sextou. Nós temos vários assuntos que acabam se conectando e eu queria aproveitar essa fala do Simon e que, na verdade, essa indignação que ele acabou externando ontem, de certa maneira até transformou a versão portenha ali do Gilmar Palusa em algo até mais visível, porque ele estava sendo feito de uma maneira muito discreta, né? A bem da verdade, o Milei está aqui nos Estados Unidos participando do CPEC, aquele retiro mais exclusivo do CPEC. Ele deve encontrar, inclusive, o presidente Trump também, e esteve já ontem com várias personalidades do mundo hispânico aqui, ou seja, o Milei está sendo considerado uma estrela da direita mundial, e ele não está na Argentina, e esse evento ali do Gilmar Mendes ia passar desapercebido se não fosse essa intervenção que o Simon e outros, né, ele estava ali com mais algumas pessoas que estão exiladas na Argentina. São famílias que estão sofrendo muito, e eu me lembro, Pitoli, que uma das coisas que mais me marcou foi um grupo que me mostrou fotos de uma mini lanchonete que eles montaram com bandeira do Brasil, bandeira da Argentina, vendendo pastel, caldo de cana. Eles, ou seja, são pessoas que eram empreendedores no Brasil. E foram para a Argentina, montaram isso e tiveram que desmontar tudo, perderam todo o investimento ali
por causa da perseguição que o Alexandre de Moraes faz na Argentina, e inclusive ilegal, mandando a Polícia Federal, mandando pessoas, inclusive alguns jornalistas, né, lamentavelmente, Pitório, a gente tem que dizer isso, se prestando ao papel de intimidar, inclusive, brasileiros que estavam empregados lá, recebendo visitas de jornalistas no seu local de trabalho. Ou seja, era uma situação, e continua sendo uma situação muito delicada, mas que o Milei, por uma série de razões, até existe um certo paralelismo entre a situação da Argentina e da Itália, que você falou com o Tagliaferro ainda agora, e há um paralelismo porque tanto a Meloni quanto o Milei na Argentina são presidentes, são líderes, ela é uma primeira-ministra, ou seja, são chefes de Estado ou chefes de governo que têm uma pressão muito grande da estrutura aparelhada no Poder Judiciário e até da estrutura aparelhada da esquerda, que durante muitos anos dominou a política nesses países, e não é fácil. E hoje o Milei está agora aqui na Flórida, está em Mar-a-Lago. Eu mandei uma mensagem ontem para o Paulo, eu estive com o Paulo Figueiredo essa semana, e falei para ele, se ele tiver a oportunidade, eu e o Eduardo, de conversar com o Milei sobre a situação dos brasileiros. E aí, coincidentemente, essa ida do Gilmar Mendes oportunizou a gente relembrar, né, Pitório? Porque eu vejo, né, pelo menos na minha perspectiva, que há um certo esquecimento sobre a situação dos exilados brasileiros, que vivem uma situação dramática. Não somente pelo afastamento da família, mas também porque perderam tudo. Você sabe, Pitório, que uma senhora que eu entrevistei lá na Argentina, é uma senhora já de idade, que era alguém que não tinha nenhum envolvimento político, inclusive era a única pessoa da cidade dela que foi presa, ela saiu de carro, uma funcionária pública, com uma vida estabilizada, uma senhora de idade. Ela foi a uma outra cidade, deixou o carro na garagem de uma pessoa que estava no ônibus que foi fretado para se manifestar em Brasília, foi a Brasília, acabou sendo presa, o carro ficou lá, depois o carro também foi bloqueado, os seus bens, conta a bancária, todos os seus bens bloqueados, e ela foi para a Argentina, se separando da filha, dos netos, vivendo um drama na Argentina, simplesmente porque foi se manifestar. E esse é o ponto, Pitório, que é fundamental que a gente fale, ou não deixe que a população brasileira esqueça. São pessoas que não têm prerrogativa de foro, que não fizeram absolutamente nada de ilegal, porque ir a Brasília se manifestar não era ilegal. A grande maioria deles, dos que foram presos no dia 9 de janeiro, simplesmente foram presos por estarem em Brasília se manifestando. Nenhuma conexão com nem mesmo a depredação, nem mesmo com os atos de vandalismo. E o pior, as imagens que nós temos dos atos de vandalismo, que estão nas redes sociais, que possibilitam a identificação daqueles que realmente vandalizaram, essas imagens foram desprezadas pela Polícia Federal, não entraram na investigação para a individualização das condutas. Então você veja que esse grito de desespero que ele faz em nome de mais de 300 famílias de brasileiros que estão na Argentina hoje. São várias histórias, situações dramáticas. Você sabe que eu encontrei, Pitório, eu nem sei se eu te falei isso, eu encontrei um índio que mal sabia falar português, ele nem conseguiu conversar comigo direito. Esse índio foi preso também lá em Brasília, ele foi também numa dessas caravanas, eu não sei de que estado, mas é um desses estados, não sei se é Mato Grosso do Sul ou Paraná. Mato Grosso do Sul tem uma missão que eu me lembro muitos anos que eu ajudei, chama-se Missão Kaiowá, junto aos Kaiowás ali, eu não sei se era dessa região, mas enfim, ele foi no ônibus, acabou sendo preso, não sabia nem por que estava sendo preso, volta para a aldeia, inclusive foi hostilizado, apanhou na aldeia, porque o pessoal achou que ele tinha sido preso por algum crime, alguma coisa assim, depois de que foi solto, e acabou indo para a Argentina, estava sendo ajudado por aquelas famílias, porque ele nem sabia falar português direito, Pitório. Então são situações dramáticas. Encontrei lá um morador de rua no Brasil, é uma pessoa realmente pobre e que estava lá sendo ajudado pelos outros. Inclusive, falo isso para você, Pitório, alguém que tinha dificuldade até com vício e que estava sendo ajudado pelos demais lá, porque era um morador de rua e que também foi preso lá no dia 9, na praça lá dos Cristais, em frente ao QG do Exército. Então, é uma situação, Pitório, que pelo menos serviu para a gente não deixar que esse drama dos brasileiros exilados na Argentina seja esquecido. Mas eu queria te ressaltar um aspecto, e aí, se você me permite, eu já faço um link até com os aspectos de geopolítica. Por favor. Me chamou a atenção a presença ali do André Esteves. Me chamou a atenção que ali naquela bancada estava o Gilmar Mendes e estava também um banqueiro que já teve envolvimento ali na Lava Jato e tal, mas depois foi inocentado. Eu não sei exatamente qual é a situação em relação àqueles processos, eu creio que eles foram extintos, mas é uma pessoa que representa a elite financeira do país.
E nessa hora, Pitório, eu quero te dizer que se tem uma coisa que eu lamento como brasileiro, me referindo especificamente à não reeleição do Bolsonaro e daquela dupla com Paulo Guedes, Tarcísio e tantos outros, aquele time de ministros, sabe? Se tem uma coisa que eu assim, lamento, é que o Brasil está perdendo 10, 15 anos, talvez 20 anos, que poderia estar voando, decolando, pela falha de não estarmos aproveitando essa janela de oportunidade. Por que eu me refiro ao banqueiro que estava com Gilmar Mendes lá em Buenos Aires? Porque essa elite financeira se beneficia de qualquer situação, eles estão incrustados ali junto ao governo do PT, ganham muito dinheiro com qualquer situação, sabem ganhar dinheiro. Mas, infelizmente, Pitório, hoje nós vemos a América do Sul toda aproveitando esse momento em que a política externa do governo americano volta seus olhos para a América do Sul. Isso é uma raridade. Nós realmente vivíamos em um subcontinente que não tinha a menor prioridade geopolítica para os Estados Unidos. Mas agora, com Marco Rubio como secretário de Estado, e não só ele, toda a sua equipe, hoje o subsecretário de Estado está na Bolívia. Agora, nesse momento, enquanto a gente está conversando, ele está fazendo uma visita à Bolívia. E já disse que ajudará o novo governo eleito da Bolívia, que conseguiu se livrar do Foro de São Paulo, a retirar aquele estigma de narco-estado. Ou seja, a era de Evo Morales ficou para trás. Isso no Equador. O Rafael Correia continua exilado na Bélgica. O Noboa foi eleito que o candidato que liderava as pesquisas da direita, que era até um jornalista, foi assassinado pelo narcotráfico. E o Noboa, que estava em 5º lugar, acabou um jovem, garoto, acabou sendo eleito, agora reeleito, está refazendo todos os laços com os Estados Unidos, até porque ele estudou nos Estados Unidos, fala inglês perfeitamente. Então há uma aproximação. O Peru, esta semana, Pitório, ele rompeu diplomaticamente com o México por causa de interferência do narcotráfico no México, utilizando inclusive a força política da presidente do México. Então já dá sinais de que a eleição que acontecerá agora, já que eles estão sem presidente eleito, tanto o presidente quanto a vice-presidente acabam sendo afastados, e hoje o Peru vive mais um drama. Já tem 8 presidentes nos últimos 7 anos, entre interinos e eleitos, etc., mas terão eleições em abril. Eu te garanto, a esquerda não volta mais. E digo para você que mesmo a esposa Nadine Heredia, amparada no Brasil, o Ollanta Humala, que era aquele ligado ali à esquerda, esse grupo não tem mais expressão no Peru, não tem capacidade de retomar. Então você veja que Equador, Peru, e nós teremos a eleição do Chile agora. Daqui as campanhas eleitorais estão terminando essa semana, o período não pode mais fazer campanha a partir da semana que vem, e já começamos a eleição no próximo domingo, e eu te digo, eu não sei sequer se a esquerda chega ao segundo turno, Pitório. E por que eu faço toda essa observação, já que nós estamos falando de Argentina? Porque o Milei está aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito da Bolívia esteve aqui essa semana, se reuniu com o Marco Rubio e receberá auxílio do Scott Bessent, ele já disse isso. Nós já vimos o que está acontecendo, já falei, no Peru, no Equador, o Chile agora inflete para a direita também, o Paraguai está recebendo, inclusive já declarou Argentina, Paraguai e Bolívia, que consideram o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital como organizações terroristas, e reconhecer inclusive o Trem de Aragua, que aliás já teve um grupo, uma célula que foi presa de ontem para hoje na Espanha, a primeira célula do Trem de Aragua foi presa na Espanha. Ou seja, essas organizações terroristas estão sendo desbaratadas na América do Sul, estão sendo denunciadas e terão o apoio do governo americano, que não é somente um apoio político, mas um apoio também econômico. E a gente deixa de surfar essa onda, Pitório. Infelizmente, você já imaginou que seria um governo Bolsonaro, Milei, juntos conectados a um governo Trump em termos de investimento? O Brasil é o único país dos grandes países do mundo com os maiores PIBs, podemos dizer que talvez do G20 seja o único país, se não for o único, é o mais expressivo, que tem superávit com a China e déficit com os Estados Unidos, um déficit até pequeno. Ou seja, nós vendemos muitas commodities, produtos agrícolas e alimentos para o mundo, em especial para a China, mas nós também vendemos para os Estados Unidos, importamos dos Estados Unidos insumos para a indústria, e o que nós vendemos para os Estados Unidos são produtos industrializados, como aviões, por exemplo, e tantos outros produtos, motores elétricos, armamento. Tudo que a gente vende para os Estados Unidos não tem como a gente vender para nenhum outro mercado, Pitório. E eu digo para você que, infelizmente, nós estamos de costas para os Estados Unidos. E a COP, ela acaba se transformando, eu vi o comentário que o Rodrigo fez ainda agora, a COP, ela acaba se transformando numa evidência da política externa, da falha da política externa brasileira gigantesca. O número de chefes de Estado que estão comparecendo à COP esse ano caiu absurdamente, mas drasticamente.
E por quê? Claro, houve a questão do presidente Trump, que da tribuna da ONU, inclusive, denuncia a ONU dizendo que essa manipulação dos temas de mudanças climáticas, isso, na verdade, é um grande jogo de interesses subjacentes ali, e o Trump faz essa denúncia. Ele investe hoje em energia porque sabe que o que transformará o mundo nas próximas décadas será o investimento em inteligência artificial, computação quântica. Ele sabe do que vai acontecer da demanda de energia e entende que a tecnologia vai nos ajudar, com certeza, a fazer uma mudança de matriz paulatina, é óbvio, mas aquilo que está sendo defendido pelos globalistas ali em Belém acabou levando para lá exatamente quem hoje é antagônico à política do governo americano. Só que são pessoas decadentes, Pitoli. Veja, o Boric sai do Chile, sabe que ele no Chile não tem reeleição e ele sabe que ele não fará o seu sucessor. Dificilmente, eu posso dizer para você que talvez nem chegue ao segundo turno o sucessor da esquerda, mas ele está lá. O Gustavo Petro também disse que estaria, nem sei se já apareceu, mas acho que foi lá e já está com o Lula também. O Macron também, o Macron mal consegue governar. O Macron não sabe nem se chegará ao final do mandato como presidente, porque ele já nomeou NKP primeiros ministros e não consegue deter o avanço do movimento conservador na França. Está lá também o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, que é outro elemento de esquerda que está afundando a Grã-Bretanha, já foi denunciado pelo Trump, já foi denunciado pelo J.D. Vance, está aqui tentando manter uma relação com os Estados Unidos aos trancos e barrancos, mas é alguém que nós sabemos que durante a pandemia nós vimos ali os países todos da Commonwealth, países que foram ligados à Grã-Bretanha, todos eles adotaram uma postura autoritária, subscrevendo a pauta globalista, por que não dizer. Então, Pitoli, o momento que o Brasil vive hoje, quando eu vi o Gilmar Mendes lá, com o nosso sistema financeiro endossando, dizendo que está tudo normal no Brasil, foi ótima essa intervenção, porque pelo menos lembra, não somente a ele, ao Gilmar Mendes, mas ao mainstream jornalístico, que não está tudo normal no Brasil, não, pelo contrário. Nós estamos vivendo uma das piores quadras das últimas décadas, com esse governo Lula 3, Pitoli. Temos que respeitar a opção política do Congresso, diz Fux ao rejeitar a ação do PSOL. O ministro também criticou os partidos que não se conformam com a derrota política e buscam o judiciário para impor suas bandeiras. O único ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, a votar contra o reconhecimento da suposta omissão do Congresso Nacional em criar um imposto sobre grandes fortunas, Luiz Fux afirmou que é preciso autocontenção do Poder Judiciário e respeitar as opções políticas do Parlamento. Na quinta-feira, dia 6, a Corte julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 55, ajuizada pelo PSOL, com o objetivo de declarar o Congresso omisso acerca da taxação das grandes fortunas. Todo o colegiado seguiu o relator, o ministro aposentado Marco Aurélio Mello, Flávio Dino e Nunes Marques seguiram a mesma tese, mas votaram para não fixar um prazo para obrigar o Congresso a criar um imposto. André Mendonça, sucessor de Marco Aurélio, relator do caso, já aposentado, não votou. Edson Fachin, presidente da Corte, e Gilmar Mendes não estavam presentes na sessão. Fux explicou que seguia o entendimento do STF, segundo o qual compete à União e não ao Poder Judiciário criar tributos. O ministro citou decisão de Alexandre de Moraes, de 2019, quando diferenciou a opção e omissão legislativa. Para Fux, trata-se de opção do Congresso, não criar um imposto e, neste momento de discussão de reforma tributária, não cabe falar em omissão, mas em opção. Entendo que nesse momento de reforma tributária, em razão de inúmeros projetos de lei que estão tramitando em debates que já começaram, não há prazo, razão para reconhecer a omissão, declarou. O juiz deve levar em consideração o estado das coisas e hoje não há o estado de coisas institucional. Eu estou me valendo da teoria da autocontenção judicial para entender que há omissão constitucional. À luz dos precedentes que nós temos assentado aqui, inclusive eu estou me valendo da ratio decidendi
que Vossa Excelência exarou na DO 53, agravos mental de 2019, eu entendo que, consoante a Constituição estabelece, compete à União e não ao Poder Judiciário criar tributos. Nesse momento, e aí é uma expressão cunhada da fundamentação de Vossa Excelência, que achei muito pertinente, a diferença entre a opção e a omissão. Opção e omissão. Entendo que, nesse momento da reforma tributária, em razão de inúmeros projetos de lei que estão tramitando, dos debates que já começaram, entendo que não há, no presente momento, e no momento de julgar, o juiz deve levar em consideração o estado das coisas, e hoje não há um estado de coisas inconstitucional, então, em deferência ao parlamento, porquanto compete a ele fixar essa graduação do imposto de renda sobre grandes fortunas, consoante dispõe o artigo 153 da Constituição Federal, eu estou me valendo, senhor presidente, da teoria da autocontenção judicial para entender que não há omissão constitucional, o parlamento tem se debruçado sobre o tema e nós temos de respeitar aí a opção política, não é uma discricionariedade, é uma opção política do governo. Então, em deferência a essa opção que entendo que compete, conforme a própria Constituição estabelece, aos poderes legislativo e ao executivo, analisar a conveniência e oportunidade desta previsão, eu peço todas as vênias às opiniões do contrário e proponho no meu voto julgar improcedente esse pedido formulado pelo PSOL. Inclusive, senhor presidente, o parlamento vem se debruçando sobre essa questão gravíssima que é um partido que sucumbe na arena política buscar recursos do Poder Judiciário. Acho que isso também é uma questão muito interessante de se enfrentar num momento oportuno, muito embora o parlamento também venha se iniciando um debate sobre essa legitimácia de causa desses partidos que pedem na arena política e vêm procurar a solução no judiciário.